A matemática é muito importante em nossas vidas, está praticamente em tudo o que fazemos. Mas vamos ser realistas, nem todo mundo gosta de matemática e ela também não é fácil de aprender. Mas e se eu te disser que é possível você ensinar e aprender a matemática de uma forma divertida? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês as regras do jogo Arquimedes do Reiner Knizia, que faz isso, ensina matemática brincando. Fala, meus queridos! Paladino Monge aqui na área. Sejam bem-vindos ao canal BGG2. Repete comigo? Isso mesmo! Canal de board gamer feito para board gamer. E esse vídeo aqui é um vídeo de regras do jogo Arquimedes, que a editora Adoleta Jogos está trazendo para o Brasil. E esse jogo ele é bem bacana porque a premissa dele aqui é ensinar as 4 operações básicas da matemática: adição, subtração, divisão e multiplicação, de uma forma divertida. Então é muito legal para você jogar com seus filhos e também com adultos. Talvez a pessoa era boa em matemática lá no primeiro grau. Mas antes de irmos para a regra, eu vou pedir para que você some conosco aqui, deixando o seu like e que também multiplique o compartilhamento desse vídeo aqui, para que assim a gente possa chegar a mais pessoas. Não, por favor, não divida com a gente aqui não. Vai, fica junto conosco, né? E também não subtraia, fica até o final desse vídeo, Manolo. Chega de delongas, vamos lá que eu vou ensinar para vocês as regras do jogo Arquimedes e depois eu volto com as minhas considerações finais. Simbora! Então, meus queridos, vamos aqui aprender as regras do jogo Arquimedes do Reiner Knizia. Aqui eu já deixei separado todas as cartas que nós temos no jogo e que nós vamos ter aqui as cartas de matemáticos, que vão de 1 até 13. A arte é bem legal desse jogo, que está falando cada uma desses matemáticos. E o legal é que esses matemáticos realmente existiram, tá bom? E ainda existem, que é o caso do Knizia. E o mais bacana são essas cartas aqui que vem no jogo, que tem atrás a biografia daquele matemático. Inclusive, para quem não sabe, o Reiner Knizia é doutor em matemática e ele deixou a parte bancária que ele trabalhava para se dedicar a jogos, né? Tanto que ele tem mais de 700. Então, esse jogo aqui é muito legal porque vem com essas biografias de todos, de Arquimedes, Emily, de Bhaskara, que é legal passar para as crianças também. Mas em termos de jogo, não tem nenhuma função, então vou tirar aqui de lado. Além disso, nós vamos ter aqui as cartas de operações, onde nós temos as cartas de adição, subtração, divisão, multiplicação e de igualdade. E também as 5 cartas aqui de penalidade. Essas cartas aqui, dependendo, vai entrar uma quantidade. Temos 5 cartas de cada. Nós vamos ter 6 cartas das cartas de 1 até 6, 3 cartas das cartas de 7 a 12 e apenas uma das cartas de 13. Por isso você tem que escolher se você vai jogar com Arquimedes ou com Knizia. O setup ele é simples, então depois você escolher aqui qual que vai ser, vamos deixar o Knizia. Vamos tirar aqui essas cartas então agora. Você vai pegar aqui esse baralho com todos os matemáticos, você vai embaralhar. Tá bom? Pronto, você deixa aqui no centro da mesa agora. E agora você vai, pela quantidade de jogadores, você vai escolher quais as cartas de penalidade que vai entrar. Então, se você estiver jogando com 2 jogadores, vai entrar a penalidade 1 e 2, com 3, 3 e assim por diante. Vamos fazer um exemplo para 3 jogadores. As cartas de 4 a 5 saem, e aí você vai pegar todas as cartas daquele valor, tá bom? Então, serão 5 cartas, porque são 5 rodadas no jogo, e a cada rodada os jogadores vão ter uma carta dessa de penalidade. Então pode deixar aqui separado na mesa, e agora você vai poder escolher como que você vai querer jogar com as operações. Você pode jogar o jogo full, vamos dizer assim, com todas as operações, mas dependendo de como está a criança que você vai estar jogando, que esse é um jogo muito legal para ensinar matemática para as crianças, você pode, por exemplo, jogar apenas com adição e subtração. Você pode tirar, sim, as outras operações, tá bom? Aqui eu vou deixar esse exemplo, só para você saber como é que funciona, então vai ficar livre para todo mundo aqui. Então, para finalizar o setup agora, você vai dar 5 cartas de matemático para cada jogador e vai revelar a carta do topo aqui do baralho. E assim nós finalizamos aqui o setup do jogo. Como é que o jogo funciona? O jogo ele vai ser jogado em 5 rodadas. Vocês podem até contabilizar as rodadas pela quantidade aqui das cartas de penalidade, onde o objetivo do jogador é tentar se livrar de todas as suas cartas. E a rodada vai terminar de 2 formas. Quando um jogador conseguir livrar-se de todas as suas cartas, aí já é finalizado aquela rodada. E os jogadores que estiverem com cartas na mão vão contabilizar as cartas de matemático,
os valores que tem dentro dela, para a gente verificar quem vai receber aqui, mas vocês vão entender isso aqui daqui a pouquinho. E a segunda forma é quando esse deck aqui acabar e os jogadores passarem consecutivamente todos de uma vez. Porque pode acontecer de um jogador passar, mesmo sem esse deck, e um outro jogador conseguir jogar. Se isso acontecer, aquele jogador que passou pode jogar novamente. São essas duas formas que acaba a rodada, sendo que na quinta rodada nós vamos finalizar o jogo contabilizando as cartas aqui de penalidade. E como é que a rodada funciona? Na vez do jogador, ele vai poder fazer uma de 3 ações possíveis. A primeira é realizar uma expressão matemática para livrar-se de 2 cartas de uma vez, onde você vai utilizar essa carta sempre que está aqui. Então, como é que funciona? A partir das cartas que eu tenho aqui na minha mão, eu vou tentar fazer uma expressão. Então, eu tenho uma carta 4 e uma quarta 6 aqui. Então, eu posso fazer da seguinte forma. 2 mais 4 vai ser igual a 6. Depois que você fizer essa expressão, e a expressão tem que estar correta, você não pode jogar uma carta, um resultado errado, você vai colocar essa primeira carta aqui em cima e essa outra aqui em cima, retornando as operações, as cartas de operações para o estoque geral aqui. Depois disso, o jogador vai ficar com 3 cartas e o próximo jogador à sua esquerda vai realizar a sua ação, sendo que agora ele tem um 6 ao invés daquele 2. A segunda ação que ele pode fazer, caso ele não consiga fazer uma expressão, é fazer uma igualdade. Então veja que ele não vai conseguir fazer nenhuma expressão aqui. Que ele tem um 6, um 3, um 13, tá bom? O que ele pode fazer? Ele pode vir aqui e falar que 6 é igual a 6. E aí então ele coloca essa carta aqui no meio e devolve a carta de operação, ficando com 4 cartas. Essa é a segunda ação possível. A terceira ação possível é que se o jogador não tiver cartas para fazer aqui uma operação, uma igualdade, ou mesmo se não quiser, ele vai comprar uma carta aqui e vai passar a vez. Então são essas 3 ações que o jogador ele pode fazer na sua vez. Quando a rodada termina, ou seja porque algum jogador terminou as suas cartas, ou porque esse deck acabou e todo mundo passou, os jogadores então vão somar as cartas que têm aqui na sua mão, e o jogador que tiver a menor soma vai pegar a penalidade de valor 1. Um detalhe aqui é que o jogador que conseguiu retirar todas as suas cartas, ele não vai pegar nenhuma penalidade. Então o que ele faz? Ele vai pegar uma carta de valor 1 aqui de penalidade e vai jogar fora. Não fica para ele. Os outros jogadores vão somar as suas cartas. Aquele que tiver a menor soma pega o de valor 2 e o outro vai pegar o de valor 3 e assim consecutivamente. E se acontecer de todos os jogadores ficarem com cartas na mão, ou seja, todo mundo passou, não tem mais o deck, vai funcionar da mesma forma, só que agora todos os jogadores vão somar o seu valor e aquele que tiver a menor soma vai pegar a carta de valor 1 e vai ficar para ele. O segundo de menor soma pega o valor 2 e assim sucessivamente. Se ocorrer um empate, os jogadores empatados vão sacar uma carta do deck. Se esse deck terminar, você pode embaralhar somente agora para fazer esse desempate, ok? Para que os jogadores peguem essas cartas. Ele vai pegar a carta, vai colocar na sua mão e aí eles vão realizar uma nova soma. Faz-se toda essa ordenação para quem vai pegar as cartas de penalidade. Quando você pega cartas aqui, pode acontecer que um jogador que antes não estava empatado, fique empatado. Caso isso aconteça, continue retirando cartas entre os jogadores empatados até que nós tenhamos somas diferentes para todos os jogadores. Finalizada então a rodada, todas as cartas são devolvidas. O jogador que tiver a carta de penalidade maior vai ser o primeiro jogador. E inicia-se uma nova rodada, embaralhando todas as cartas, distribuindo 5 cartas para cada jogador e liberando mais uma carta para começar o jogo. Ao final da quinta rodada, os jogadores vão somar as suas cartas de penalidade. O jogador que tiver a menor soma vai ser o vencedor. Em caso de empate, apenas os jogadores empatados vão retirar cada um uma carta aqui. E aquele que tirar o menor valor é que vai ser o vencedor. Um legal aqui do Arquimedes é que você pode criar suas próprias variantes. Como eu já mostrei uma aqui, retirando cartas de operação. Uma outra variante que você pode criar é, ao invés de utilizar apenas uma operação, poder utilizar
duas operações. Ou seja, você pode ter cartas em que você vai somar e depois subtrair para ter um resultado. Claro que vocês têm que lembrar que nós só temos cartas até o valor 13. Bom, meus queridos, e essas são as regras para você jogar Arquimedes. E como vocês viram, são regras bem simples. Mas antes de entrar no review propriamente dito, em que eu vou falar do jogo, do gameplay, o que eu achei, eu quero antecipar e falar um ponto aqui que faz com que esse jogo já seja um golaço, um lançamento excelente da Adoleta Jogos no nosso mercado nacional. Porque ele tem um diferencial que a gente não vê na grande maioria dos jogos do nosso mercado nacional. Ele é um jogo que você pode usar para ensinar mesmo as crianças. Aqui no caso, a matemática. Ele é um jogo que, se você conseguisse colocar nas escolas, ia facilitar demais o ensinamento das 4 operações básicas da matemática para os jovens. Porque é um jogo que você consegue ali sim entender a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E isso me chamou muita atenção, porque quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, eu já vou poder ensinar ao Samuel as 2 operações que ele tem uma dificuldade que está aprendendo agora, que é a multiplicação e que é a divisão. Sendo que a divisão, geralmente, é aquela operação mais difícil. E esse jogo consegue, de uma forma simples, passar isso para as crianças. Claro que tem as suas limitações, você vai somente até o número 13, mas para ensinar o básico é um golaço, é maravilhoso, é excelente mesmo. Então aqui vai meus parabéns para toda a equipe da Adoleta Jogos que trouxe esse jogo aqui. E eu digo, antes de todo o review que eu vou passar aqui do que eu achei do jogo, só por esse fato de você poder pegar essa caixinha e poder ensinar o seu filho, o seu sobrinho, os seus alunos, essas 4 operações de uma forma divertida e que eles sim vão aprender, já vale a pena muito você adquirir. Agora vamos voltar ao normal, eu vou fazer o review do jogo em si. Como é que é o gameplay? O que é que eu achei dele? Bom, a primeira questão que eu gosto de falar aqui é sobre o tema. Ele é um tema inusitado e, cara, é hiper temático, hiper imersivo, porque você está jogando sempre ali na questão da matemática, fazendo as operações, igualdade. E o que eu acho mais interessante é que esse tema ele foi muito bem colado com a mecânica de base ali, de você ficar jogando as cartas. E o Knizia, cara, ele é mestre em pegar mecânicas simples, com temas às vezes inusitados, casar e fazer um jogo muito gostoso de jogar, dinâmico e divertido. Porque quando você olha o tema, pô, matemática, você lê as regras, caraca, eu vou ter que ficar fazendo operação para livrar as minhas cartas, você pode ficar com, não sei se vai ser legal. Mas quando você começa a jogar, você muda na hora de opinião. Primeiro porque você vai querer fazer o máximo ali para livrar as suas cartas e tentar não pegar nenhuma carta de penalidade, para que assim você possa, ao final das 5 rodadas, poder ganhar. Pô, Paladino, mas aí quem tá mais à frente vai ganhar das crianças, porque sabe fazer todas as operações. Sim, e esse é um ponto que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas já trazendo essa parte da dinâmica, mecânica, eu quero falar desse detalhe que você disse aqui. Ah, mas eu sei mais, eu sou mais velho, já tenho maior conhecimento de matemática, eu vou conseguir vencer as crianças ali. Lé do engano, porque o Knizia, ele não dá um ponto sem nó. Ele colocou o fator sorte nesse jogo que casa extremamente bem para que o jogo flua de uma forma muito bacana e também não quebre essa questão de pessoas mais maduras terem uma maior possibilidade de ganhar o jogo. Porque você não tem como mitigar nada de sorte. Você vai pegar as cartas e dependendo das cartas que você tem na sua mão, você vai conseguir fazer a operação ou não. E isso é igual para todo mundo. Então, por mais que você saiba multiplicar, dividir, subtrair, somar de uma forma rápida, em menos de 1 segundo, se você não tiver essas cartas, amigão, você não vai conseguir. E esse é um detalhe que faz com que o jogo, além de muito divertido, fique tenso. Porque quando você está jogando, aí você fala, putz, eu não tenho essa carta. Aí você pega, compra uma carta e fala, beleza, agora eu consigo fazer essa operação. Mas aí vai para o outro coleguinha, ele vai lá, faz uma operação e tira aquela carta que você poderia usar. E isso também é uma questão de fator sorte, porque você, além de não saber se vai ter as cartas na sua mão, quando você compra ou quando sai no início, um outro jogador pode mudar totalmente a sua estratégia. Então essa sorte, ela é muito bem-vinda e eu digo que ela é essencial para que o jogo não fique quebrado.
entre pessoas mais experientes na questão da matemática e as crianças. E faz com que seja muito divertido, porque as crianças vão adorar tentar ver, ixi, eu tenho essa carta aqui, vai buscando cartas. E o bacana aqui é que ao buscar cartas, tentando pegar novos números na sua mão, elas vão fazendo contas, seja de subtração, multiplicação, divisão ou adição, para que assim ela possa tirar as cartas da sua mão. E aqui eu trago novamente a questão do tema, com a mecânica e principalmente do primeiro ponto que eu disse aqui, de ensinar matemática às crianças, por causa dessa dinâmica aqui que o René Knizia conseguiu colocar no jogo. E é por isso que eu já digo para você que é um jogo que tem muita sorte, mas ela é muito bem-vinda e não teria como ser diferente. Se você não gosta de sorte nenhuma, eu diria que você não pode jogar nenhum jogo de vaza, né? Porque todo jogo de vaza é com sorte. E nesse aqui tem e é muito bem-vindo mesmo. E um detalhe bacana aqui é porque como você joga com 4 operações, você pode meio que criar variantes diferentes. Por exemplo, você está jogando com crianças que estão aprendendo só a soma. Deixe só a soma. Vai ficar um jogo mais demorado? Vai, mas você vai estar ensinando ali a soma. Então, você pode meio que deixar o jogo um pouco mais avançado para crianças que já tenham, né, um conhecimento das 4 operações básicas, ou mesmo diminuir caso você queira jogar com crianças que ainda estão aprendendo essas 4 operações. Isso é muito legal porque você não perde em nada o jogo. O que você vai perder é só na questão de tempo de partida. E esse é um ponto que eu diria que é um ponto que poderia ser um pouco melhor no jogo. Porque o tempo de partida, se você não usar as 4 operações, tende a ficar maior. Se você só usa soma e subtração, você vai acabar ali a rodada, geralmente, comprando cartas. E, cara, se você estiver jogando com menos jogadores, por exemplo, com 2 ou com 3, vão ser vários turnos, pessoal comprando cartas, e isso tende a demorar. Poxa, vai demorar meia hora? Não, não é meia hora. Mas quando você joga com as 4 operações ali, às vezes uma rodada demora no máximo 5 minutos. Mas mesmo que eu tenha sentido isso no jogo, não tiro o mérito do jogo ser divertido e bastante interativo na questão de aprender a matemática. Então até sugiro, caso você esteja jogando com menos operações, diminua a quantidade de rodadas. Em vez de jogar 5, jogue 3. Então você vai estar jogando ali um jogo de 30 minutos, que são vários jogos que nós temos aí no mercado nacional. Resumindo aqui, eu vou falar uma coisa que muita gente vai abrir o olhão e vai falar, caramba, mas eu vou falar. Para mim, Arquimedes é um dos melhores lançamentos que alguma editora já trouxe para o Brasil. Eu sei, ele é simples, ele é rápido, ele não tem várias estratégias montadas, mas eu estou olhando além da questão do jogo e do gameplay, mas sim o potencial que ele tem de ensinar matemática às crianças e aos jovens que têm dificuldade. O potencial que ele tem de entrar nas escolas e facilitar a vida dos professores de uma forma simples e divertida, em que a própria explicação do jogo já vai ser um ensinamento dessa matéria tão importante na nossa vida. E é por isso aqui que eu já vou dar uma medalha de ouro para o Arquimedes. E eu falo para você que esse é um jogo que, se você vê nas lojas, compre. Fique na sua coleção. Independente se você tenha filho ou não, porque você pode ensinar o seu sobrinho. E você pode se divertir também com adultos que, ainda tendo um tema bem peculiar e você precisar fazer a matemática ali, ainda assim fica bastante divertido na mecânica de vaza que o Knizia sabe fazer como poucos. É isso aí, meus queridos. Isso aqui foi a minha análise do jogo Arquimedes. E eu não vejo a hora de tê-lo na minha coleção para jogar com meu filho e também com os meus amigos, porque não é só criança que pode aprender a matemática. Nós também, já adultos, podemos brincar bastante com esse golaço da Adoleta Jogos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um beijo paladino, gente, e até a próxima. Fui!